Você sabe como a cor pode favorecer na sua beleza e no seu modo de vestir? As cores desempenham um papel significativo na percepção da imagem pessoal de uma pessoa. A escolha das cores em roupas e na beleza, cabelo e maquiagem pode variar de maneira como os outros percebem e interpretam a personalidade, estilo e até mesmo estado de espírito de uma pessoa. Neste episódio, conversamos sobre como a cor influencia na sua imagem pessoal. Olá, eu sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual, e você? Você está no podcast Maquiarte, tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho de notificação para assim que eu postar novos vídeos você ficar sabendo. E você tem uma maneira bem simples de ajudar, fazendo um Pix, a quantia que desejar. Dessa forma, irá ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Olá pessoal, começando mais um episódio do podcast Maquiarte com um convidado mega especial, um querido, e eu vou falar um pouquinho dele antes e aí eu apresento para vocês, tá bom? Olha só, o meu convidado, ele é professor universitário e maquiador profissional com formação nacional e internacional, embaixador e consultor de imagem e color do método Color Time no Brasil, método da CEO da Pantone, com foco em comportamento humano e bem-estar através da maquiagem e cores. MBA, executivo em comunicação mercadológica e bacharel em administração e marketing para as áreas de beleza e cosméticos. Consultor de criação de produtos e tendências para empresas do segmento e palestrante, speaker para sites, revistas e TV, além de consultor de moda, cursos de automaquiagem e editoriais de moda. Eu trago nada mais, nada menos, pessoal, para vocês, Nelson Pinheiro. Tudo bem? Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Obrigado, eu que agradeço, Bernardo, pelo convite. É uma honra estar aqui perto de você, como sempre, mas hoje é um momento mais especial ainda. Hoje é um bate-papo de compadre, né? E aí, o Nelson que propôs essa pauta, né, pra gente falar sobre cores, da influência dela, né, na nossa vida. Não só na vida, né, Nelson? A gente que trabalha com beleza, trabalha com maquiagem, trabalha com moda, trabalha com arte. Eu tô aqui na casa dele já, né? Já vi vários trabalhos dele aqui, né? A gente tem praticamente a mesma formação, essa questão, esse viés da arte, né? Olhando como a nossa área, né, o nosso nicho é maquiagem, a gente olha a maquiagem como uma arte, na verdade, sempre. E o visagismo, enfim, toda a nossa formação, mas hoje a gente vai falar sobre cores, tá? A influência das cores em relação a todas essas áreas, tá bom? Então, aí a gente, né, ele fez a pauta e aí a gente, né, traz algumas perguntas aqui pra gente fazer esse bate-papo, beleza? Sim, lembrando que eu não sei de nada de pergunta, vai ser surpresa. Só dei o título, a pauta, vamos lá, o que ele vai perguntar para mim. Vamos lá, meu amigo, é o seguinte, né? Olha só, as cores têm influência na imagem, tá? Quando a gente fala de imagem, a gente fala de identidade também, não é? Sim, né? Sempre. Sempre. De forma positiva e negativa. Então, como funciona esta influência? Como funciona a influência da cor na imagem e na identidade? Então, quando a gente vai falar de imagem, a gente vai lembrar que são duas visões. A que você tem de você e a que o outro vai ter de você, que é o receptor. Então, você é o emissor e a outra pessoa é o que vai receber a mensagem. É o receptor. Então, a mensagem é o que você compõe, a sua imagem. Isso seria a imagem percebida e a imagem projetada. Sim. A gente fala isso no visagismo e na consultoria de imagem. Isso. Aí agora na parte técnica, a projetada e a percebida. Então a gente, nós que trabalhamos com beleza, os profissionais, eles têm que se preocupar com o que a cliente ou o cliente quer com essa imagem percebida. Porque quando você vai criar uma maquiagem, a pessoa vai receber essa maquiagem, o cabelo, a roupa, ela vai querer ter uma identidade, uma imagem a ser transmitida. É aí que é o conceito super importante para que o profissional saiba traduzir o que o cliente, a cliente quer naquele momento, seja para um casamento, seja para uma festa. Ô Nelson, e a gente, o ser humano, né, a pessoa quando observa, ela demora
7 segundos para fazer a leitura da pessoa, mais 30 para poder compreender um pouco, né, quem é essa pessoa, não é isso? Isso, e aí nas 7 segundos é muito rápido. E imagina nas redes sociais, numa foto, impacto. Sobe coração ou não coração, sabe? Aquela... 5, 3 segundos, né? Então olha o poder que a gente tem. Até eu sempre falo para os alunos, né, para todas as pessoas, né, o que você quer com aquela imagem, o que você quer transmitir com aquela imagem, sabe? Esse é o maior desafio hoje do profissional, é traduzir o que o cliente quer sem que o cliente fale muito, porque o cliente às vezes ele não vai relatar detalhes, o cliente não sabe o que ele quer. Você diz extrair a informação para a gente e com as nossas ferramentas a gente poder trabalhar a identidade dele. Sim, por exemplo, uma cliente, hoje eu vou sair e quero ser sexy hoje à noite. Logo você vem o que na sua mente? Um batom vermelho. Sim. Mas a cliente não gosta de batom vermelho. Como faz? Como faz? Quais são as possibilidades de cores? Podem existir os rosas, mas muitas pessoas dizem que rosa é romântico. Depende. O que aquele rosa vai carregar? Aquele rosa vai carregar uma renda? Você está falando dentro da paleta, né? Aí o rosa não é somente um romantismo, né? Carregado com uma renda, com um decote, aí aquele rosa se transforma em algo sexy, por conta da imagem no total. E fora que esse rosa a gente pode alterar a intensidade da cor, né? Justamente. Por exemplo, se a gente colocar um marrom, a gente está falando de batom, né? Ó, já vai dica de maquiagem aqui. A gente tem um batom rosa e a gente coloca um pouco de marrom, a gente vai queimando e a gente vai ter aquele rosa envelhecido, que é muito que aí a gente já vai pro estilo elegante, né? Elegante, aí, clássico. Isso. Né? E aí a gente deixa de ter um rosa romantizado, porque ele vai ser romantizado se você colocar uma manga bufante, um cabelo XYZ. Então a imagem... Um traço. Então a imagem, ela vai ser compreendida por várias composições. Isso que é a meta do maquiador hoje, falando de maquiador. E muitas mulheres hoje, elas têm medo de usar batom vermelho. Por quê? Porque ainda elas não sabem, né? Falando dessas mulheres, todas as mulheres, que elas não sabem ainda qual é o vermelho ideal para a pele. Porque existem milhões de vermelhos. Nossa, realmente, é o vermelho ideal, né? É o vermelho ideal. Nelson, isso também, a gente está falando de maquiagem, mas vindo para a área da beleza, até mesmo a cor do cabelo, né? Sim. Porque se a gente for pensar na pele clara, média, escura, retinta, a gente também tem essa paleta de vermelhos, né? Sim. Vermelhos, rosas e as outras cores, né? E dependendo da pele, que é a maior área do corpo colorida, que a gente fala com cores, é a pele. E depende desse vermelho. Daí esse vermelho vai ter contraste, menos contrastes. Aí entra no objetivo da imagem também. É o que você disse, a imagem vai ser positiva e negativa. Sim, depende do objetivo da pessoa. Então vamos pensar numa pele retinta, né? Então eu vou ter uma pele retinta. Se eu colocar um batom vermelho escuro, esse vermelho vai ficar monocromático na pele dela. Então ela vai ter menos contraste. Se eu colocar um vermelho super saturado, aberto, vai ter alto contraste. Sim. A mesma coisa numa pele clara. A pessoa é super clara. Se eu colocar um batom super vinho, vermelho super mais escuro, vai ter um alto contraste. Se eu colocar um vermelho mais claro, vai ter baixo contraste. E é interessante isso que você está falando, porque a questão da cor, a gente está falando do vermelho, né? A gente pegou como exemplo. Então, digamos assim, a gente chega uma mulher, né? Com um batom vermelho. Nossa, que batom lindo que você está usando. Não. Nossa, como você está bem com este batom? Existe uma diferença, na verdade. A mesma coisa do homem, né? Com a roupa. Nossa, que camisa linda que você está usando, vermelha. Que maravilhoso. Nossa, como você ficou... Como você está bem com esta... né? Então, o que eu percebo da cor, isso em algum momento a gente já conversou também, que a cor ela precisa nos favorecer, não é combinar. Sim. Não é? Sim. É isso? A cor, quando ela... Começando que a cor não tem gênero, ela não tem classificação, né? Você que coloca um significado nessa cor. Isso é super incrível, a gente pode fazer uma outra pauta sobre isso. Não, vamos falar agora, o significado da cor. Não, agora, aqui no outro dia. Porque... Se eu meter uma agenda louca, eu não consigo marcar com ele. Não, pelo amor de Deus, agora. Por exemplo, né? A gente vê ali, por exemplo, coração. Né? Um coração vermelho.
Hoje, se você vê um coração vermelho ali numa rede social, significa gostar, like. Não significa amor. Sim. Mas se você vê o mesmo coração vermelho Gostei num amplitude, chocolate, né? Você vai dizer que aquilo é amor. E se você vê o mesmo coração em vermelho, porém neon, você já vai pensar que é algo mais erótico. Ou se você vê, de repente, um coração vermelho numa taça de vinho, é convidativo. Isso. Então perceba, o coração é o mesmo formato para todas essas localidades e a cor vermelha também é para todas essas localidades. Ou seja, o contexto geral é que determina a minha imagem final. A mesma coisa que você disse. Nossa, que camisa linda que você está usando. Nossa, como você ficou bem. Porque houve uma harmonia dessa cor com pele, com cabelo, com olho, com tudo. Isso ele falou quando eu encontrei com ele falou assim: amigo, adoro essa cor, como ficou bonito, como você tá bem com essa cor, né? Que é uva, né? Uva, essa daqui, né? Mas por quê? Porque eu sei qual é a minha cartela de cores, né? Que é um inverno brilhante. E essa cor que eu tô usando, que é é uva esse, é vinho. Existem uma... Ali tá fazendo uma outra cor. Ali a gente então, vê aqui por aqui, ó. A gente vê por aqui, isso, né? Aí a gente vê, ele é mais pro beterraba, berinjela. Tá nessa família. Tá nessa família, porque tem mais vermelho do que azul. Quando vai entrar azul, aí já entra com uma outra conotação. Mas a gente enxerga mais vermelho aqui. Sim, talvez seja a luz. Enfim, faz parte do quê? Da minha cartela de cores, que é o inverno brilhante. Então, quando eu me visto, ou quando eu compro roupas, ou quando eu compro acessórios, enfim, eu já vou através da minha cartela, porque eu fiz a minha coloração pessoal, eu sei qual é a minha coloração. Então fica mais fácil. E o que você disse agora também é super importante, é a luz. Sim. Então a percepção que a gente tem da nossa visão em relação às cores é por conta da luz. Então se a gente apagar todas as luzes que tem aqui, a gente não vai enxergar cor, porque houve uma ausência de luz. E você... Aí vem uma outra pergunta. É importante ou o profissional ou a pessoa que trabalha com cor compreender também um pouco sobre luz, né? Sim. Essa questão da intensidade, do Kelvin, a posição que ela vai ficar, se eu vou usar uma luz natural, se eu vou usar uma luz de LED, né? Eu tô falando isso, pessoal, porque... a gente dava aula na universidade e a gente conversava sobre luz, né? Acerta a luz do ring light, não sei o que e tal. E agora a gente estava ajustando a luz aqui e ele mesmo perguntou, deixa esse mais quente ou mais frio? Eu falei, não, deixa mais neutro. Então por isso que a gente está com essa luz bonita aqui. Isso, né? A luz... Porque a luz influencia muito a cor. Isso, negativamente ela também tem um papel. Então quando a gente fala de imagem, a gente não está falando só da pessoa. A gente pode falar também da imagem de um produto. Você vai criar um produto para uma empresa, você é maquiador, maquiadora, você vai criar uma cor, um batom. Se aquela luz estiver muito quente naquele batom vermelho, ele vai ter um laranja. Se você colocar uma luz... Você diz assim, quente e amarelada. Se você tiver uma luz quente, mais amarelo. Quente, né, um Kelvin específico que deixa essa luz amarelada, aquele vermelho deixa de ser aquele vermelho e se torna uma outra coloração. Sim. A mesma coisa no azul. Isso. Vai ficar verde. Isso. Então, é a mesma coisa. A gente vai fazer uma sombra azul no olho. Aqui, todos os subtons de nossas peles aí tem um amarelo. Então, esse azul da sombra com amarelo, aquele esfumado vai ficar esverdeado. Você sabe isso que você está falando? Eu falo no curso que eu dou de colorimetria e aí eu engloba essa questão da luz também. Eu vou dando exemplos mesmo, sabe? Coloco meu ring light no curso, coloco, ó, tá vendo? O azul, exatamente isso. Estou fazendo uma sombra azul. Mas, gente, aqui na paleta é azul, por que eu tô vendo verde? Porque a luz tá errada. A luz tá errada. É a mesma coisa se tiver uma luz fria. Fala um pouco da luz fria, que é azulada. Eu estava dando aula um dia e a gente percebeu que era sobre peles pretas e ninguém estava conseguindo enxergar o tom correto. O tom da pele. O tom não da subtom. Base. O tom da base. Ninguém conseguia encontrar. Aí, depois de uns 15 minutos, eu falei, gente, vamos parar tudo. Vamos analisar a luz. Então, vamos ver. Olha lá fora. Eram prédios brancos, telhados pratas, né, de alumínio. Tava um dia chuvoso, não tinha sol. Ou seja, era um dia acinzentado. Os prédios emitindo luz branca, né, refletindo aquela luz branca por conta da pintura, e os telhados de algumas casas e de fábricas
de alumínio, ou seja, o laboratório todo, a sala de aula toda estava azulada, acinzentada. Então a gente fechou todas as janelas, colocamos luzes ideais no ring light, e aí a gente começou a entender, deu. E na publicidade a mesma coisa. Quando eu era publicitário, junto com os fotógrafos, quando a gente fazia foto de comida, quando existia uma luz azulada, né, um pouco mais fria, aquela comida ficava com um tom mais de congelado. Então era muito incrível. Então todas as comidas que eram geladas, sorvete, que tinham uma conotação fria, usava-se muita cor fria. Quando tinha um macarrão, legumes, frutas, aí a gente usava uma cor mais de luz, mais quente. Então, e o maquiador também, Bernardo, ele é convidado para participar disso. Eu, como maquiador, já participei de vários shootings de publicidade, não para ser publicitário, mas como um consultor de como aquelas cores poderiam influenciar no produto, na foto. Isso também na questão, vamos trazer um pouco a moda aqui na nossa mesa, porque se eu for fazer uma análise de coloração pessoal, eu preciso ajustar essa luz. Sempre tem que estar no ajuste da luz correto, né? E parede. Eu posso ter a luz ideal, mas se a parede não tiver condizente com o ambiente também, é outro problema. Você diz uma parede branca. Parede branca vai emitir... Ou neutra. Aí entra o neutro, pode ser um cinza, pode ser aquela cor fio egípcio, ou um damasco, mas não branco, porque o branco vai ficar... Nelson, você sabe que isso eu aprendi muito com os fotógrafos que eu trabalho. Na faculdade também, já falei em uma entrevista que eu dei, que eu tive aula de fotografia, né? Então a gente como é maquiador, a gente fica observando a luz e tal, né? E os últimos que eu trabalhei, eles falaram assim, vamos usar cinza, né? O neutro. Porque, por exemplo, aqui a gente eu vim visitar o Nelson na casa dele, obrigado por me receber na sua casa, e a gente estava montando aqui onde a gente vai fazer, tal, e aí a gente trouxe esse neutro que está aqui atrás, que é este portal lindo, por sinal, esse portal, então vocês podem ver que tem branco aqui, né? Mas por quê? A gente não quis colocar muita coisa para vocês terem essa atenção. Foi pensada na luz, foi pensado em tudo isso. Então é muito importante isso que você está falando, Nelson, pontuar também que a pessoa que trabalha com beleza, vamos dizer, que beleza cabelo, né? Tem uma luz também apropriada, porque a gente passa na frente dos salões, a luz está muito baixa, tá? Fica aí dica o pessoal que trabalha em salão, não só em salão, nos estúdios, vamos chamar assim. A luz está muito baixa, a intensidade da luz, e o Kelvin ou está muito quente ou está muito frio, né? Aí a cliente chega em casa e fala... E a cliente nunca vai ter a luz que tem dentro de um salão, né? Então a gente sempre tem que explicar o que é a luz amarela. E quem trabalha, quem gosta de decorar a casa, enfim, quem é antenado, vai entender um pouquinho quando a gente vai comprar uma luz, uma lâmpada, tá escrito lá a quantidade de Kelvin. Se é neutro quente, se é neutro frio. Isso, então é super bacana. E falando da imagem, voltando dessa parte da beleza, que a gente vai perceber que antigamente, alguns anos atrás, as pessoas diziam: brilho só se usa à noite e não brilho de dia, né? Hoje isso não é válido. Hoje a sua imagem é o que você quer. Se eu quero usar brilho durante o dia, não tem importância. Mas o que você tem que entender? Por que se falava antigamente disso, né? Porque como existe o sol de dia, luzes, aquele brilho, aquele paetê, vai brilhar mais ainda, porque ele emite luz. E por que falava-se que era para usar brilho à noite? Porque era ausência de luz. Então aquilo ia brilhar e você ia sobressair mais ainda. Então hoje a gente tem várias identidades, hoje a gente tem vários gostos e preferências. Então se eu quiser usar hoje um brilho, um boné com paetê durante o dia, eu posso. Porque faz parte da sua identidade. Faz parte da minha identidade, do meu gosto, das minhas preferências. Mas o que a gente tem que entender? Se você está usando o brilho do dia, vai brilhar mais ainda. Né? E se você não usar brilho à noite, você não vai brilhar com um vestido, por exemplo. Então, hoje é importante a gente dizer isso na imagem,
que positivamente, se você gosta de brilho de dia, não tem importância. Mas você pode mudar a localidade desse brilho, colocar num ponto de luz, num broche, num cinto, numa pulseira. Ou se você quiser usar uma jaquetinha que tem aqueles micro paetês também, hoje está super em alta. Então, a negatividade vai depender de como você quer olhar aquilo, porque o negativo pode ser positivo para você e pode ser negativo para mim. Sim. Isso daí vai de gosto, vai de preferência. E é isso que a gente tem que fazer como profissional, escutar o cliente. Porque se o cliente gosta desse brilho de dia, você não vai dizer para ele, não, tá feio. E o escutar é diferente de ouvir. Eu estou te escutando, porque eu estou prestando atenção no que você está falando. Eu acredito que eles também, né? E isso é escutar. Ouvir, a gente ouve lá o barulho da rua, qualquer coisa, né? A gente fala, desculpa. É você poder entender o cliente. Hoje o cliente quer ser entendido, porque o cliente ele é bombardeado de informação a todo momento. Principalmente por causa disso aqui, ó. Né? E aí o cliente não sabe o que é certo e o que é errado. E ele vai procurar quem hoje? Os profissionais que têm as ferramentas corretas. E os conhecimentos corretos. Se a gente estava falando de brilho, eu acho que a gente pode estender também. A gente está falando de cor e a gente veio para o brilho, então vamos fazer tudo junto e misturado aqui. Não pode usar rosa, pink, enfim, tal horário. Ou não pode usar rosa, vamos dizer assim. Depende do rosa que você se identifica, porque a gente está falando de identidade, e depende aonde você vai, que faz parte do dress code, na verdade. E isso tanto para maquiagem também. Por que não? Depende do brilho que você vai usar na maquiagem. Se você quer usar um glitter, se você for uma pessoa criativa, você vai usar glitter. Ou, não é verdade? Se você quer brilho, você pode usar uma sombra acetinada. Sim. Não precisa ser um metalizado ou um glitter. Exatamente, né? exatamente. O profissional tem que entender. Que o cliente quer brilho. Existem várias formas de brilhar. Pode ser acetinado, pode ser com glitter, pode ser pigmento, enfim. A mesma coisa na roupa, né? A roupa também, ela pode ser acetinada, pode ser um cetim, pode ser um paetê, pode ser um canutilho. Canutilho, olha, nossa, canutilho é um pouquinho mais antigo. Não, mas usa aí, né? Você usa bastante, né? Então, o que a gente está falando aqui é a influência da cor na identidade. Com o que eu me identifico? Porque na consultoria de imagem, na coloração pessoal, a gente tem a nossa cartela, que tem um monte de cores lá. Tem estação, né? A minha, como eu falei, é inverno, mas a minha cartela principal, as outras são transitórias, mas a minha principal é brilhante. Dentro da cartela de cores, é comum a gente escolher as 10 cores que a gente mais gosta. Sim, eu vejo o exemplo da minha mãe, né? De 80 anos. Hoje ela sabe o que é cor, porque ela só usava roupa monocromática, marrom, coisas fechadas, escuras. E o que você acha que mudou? E o que eu fiz, né? Eu fui entender a história dela, que ela nunca pôde usar um batom, ela nunca pôde usar uma maquiagem, ela nunca pôde usar um brilho. Então ela foi sendo moldada de criança, adolescente, adulta nessa história, né? Enfim, 1940, 1950, aquela opressão, né, do vermelho, da maquiagem. Então hoje ela se vê liberta, porque hoje ela entende. Então, se você vê, ela está usando batom pink, ela está usando brilho, máscara. Ela se identificou com as cores? Hoje ela se identifica. Por compreender a cor. Por compreender e o momento que ela está hoje de curtir a vida. Com 80 anos. Então, ela não tem amarras mais. Hoje não. Por quê? Porque eu fui explicando para ela. Então eu peguei ela como minha cliente. Fui entendendo a história dela. Eu não fui dizendo para ela, tá bom, você gosta de cor escura, você só vai viver usando escuro. Não, eu fui, vamos ver essas cores mais brilhantes. Aí eu fui percebendo quais eram as cores que ela gostava. Enfim, hoje ela usa glitter, usa paetê, usa jaquetinha. Enfim, é isso que é importante, a gente entender o que o cliente gosta, porém entender como essa cor transita na imagem do cliente. Ô Nelson, e o entender a história é o escutar, né? É o escutar. É você escutar, prestando atenção naquela trajetória daquela pessoa que está na sua frente, né? Claro que você tem sua preferência, o seu conhecimento de profissional, mas você também tem que entender a outra história.
mescla essas duas coisas e você tem aí várias opiniões que você pode dar para o cliente. Porque a cor, culturalmente, ela tem outros significados, né? Sim. Então, em outros lugares, o preto é positivo, para a gente já é algo mais obscuro, já é algo mais sombrio. O branco para a gente é uma coisa, para outros é outra coisa. É igual a noiva, né? Aqui a noiva é super branco, né? Vestido branco. Em outras culturas é mais colorido. Mais plural. É mais plural. Na Índia é super vermelho, dourado. Então a gente precisa entender, né? E o que é interessante que a gente fala da cor e da identidade é isso, na questão de que, nossa, olha que vestido vermelho, voltando no vermelho, nossa, que vestido vermelho que aquela mulher está usando, ai, não gostei. Por que eu não gostei? Porque eu não me identifico com aquela tonalidade de vermelho que ela está usando. Mas, se aquela cliente ou aquele cliente, o homem, se identificar com aquilo e aquilo está confortável para ele, tá tudo bem, tá tudo ok. Né? Em algum momento a gente fala sobre os estilos universais, tá? Cantar o Nelson falar comigo sobre isso, né? Então, a gente está falando de vermelho, que faz parte também, é uma cor forte em alguns estilos, em outros já não. Né? A gente tem muito aqui nessa tropicalidade, essas cores vibrantes, que para outras pessoas não existe. E isso sempre vai ter incidência de luz. Então, o que a gente tem que pensar aqui no Brasil? Muita incidência de luz. Então, todas as cores vão ficar vibrantes. Por que muitas pessoas não gostam de nude? Nude? Por quê? Porque tem muita incidência de sol aqui. Então, esse nude vai ficar mais claro. Vai lá na Europa, a incidência de sol é pouquíssima. O nude é uma outra percepção. Um outro olhar. É isso. Você sabe que quando eu comecei a estudar mais intensamente as cores, principalmente a questão da análise de coloração pessoal, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei bastante surpreso em entender que, por exemplo, a cartela do verão são cores opacas. São cores opacas. Por quê? Porque a gente tem uma incidência de luz gigantesca, né? E aí a gente pega o outono, também são cores opacas. Aí a gente pega a primavera e o inverno, são cores brilhantes. Então, é exatamente isso que você está falando. Mas a gente tem que entender, ok, esse estudo começou onde? Europa e Estados Unidos, onde as estações são definidas, né? A gente pode dar uma adaptadazinha aqui pra gente, né? Por exemplo, na minha cartela, eu tenho amarelos super intensos, tal, e eu gosto de amarelo. Então eu vou para os meus transitórios, né? Eu vou para o meu inverno, que está um pouco mais suave ali. Mas eu não deixo de usar o amarelo, porque eu gosto do amarelo. O método Color Time, que é trazido aqui no Brasil, né, pela Leatrice Eisman. Nada mais, nada menos embaixador da Pantone. Vamos lá, vou até me ajeitar aqui para ouvir. A Leatrice Eisman é a diretora executiva da Pantone nos Estados Unidos, né? Ela que foi a criadora do método Color Time. E a Blanca Liani, do grupo Lexus, né, que é a representante da Pantone aqui no Brasil, ela que trouxe essa dinâmica do método Color Time aqui para o Brasil, expandindo esse método. Então a gente respeita todos os métodos, tudo isso é super bem-vindo, mas o que a gente tem que aprender é como aquela cor... Aquelas cores vão favorecer aquele cliente, aquela pessoa, perante a beleza dela, perante a pele, perante o cabelo, a identidade, os olhos. Como aquela cor vai se comportar mediante a luz. Ô Nelson. Seja ela qual for. Então o método Color Time, o método entra como a cor... Agora você vai se arrepiar. Como essa cor vai se comportar na sua imagem no nascer do sol, ao meio-dia e ao pôr do sol. Vou respirar. Porque até então a gente tem o quê? O método sazonal, né? Falando de coloração pessoal, o método sazonal e o sazonal, onde a gente compreende, e não está errado, os consultores, né, trabalharem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno, ponto. Aí a gente vai ter o sazonal expandido, que dentro de cada estação a gente são 3, né, cartelas que tem ali dentro de cada estação, e o Nelson está trazendo uma amplitude maior ainda, não é isso? O método Color Time, aí a gente vai deixar aqui, caso vocês queiram pesquisar, onde se encontrar. Ele vai passar as redes sociais, né? Vocês vão ver como essa cor, como vai ser a dinâmica disso tudo, dessas cores,
Porque a maior incidência de luz que a gente tem hoje é do sol. Então essa cor aqui que você está usando, aqui existe uma luz elétrica. Mas como essa luz do sol vai se comportar, como essa roupa vai se comportar nessas 3 luzes da natureza? E isso não vai ser só para roupa, né? Vai ser para a cor. Então a gente está falando de uma luz universal do nosso planeta. Que a incidência dela é transmitida, você pode visualizar essas cores de formas diferentes e distintas. É método color timing. Color timing. O tempo da cor. Rapaz! Que é o horário dessa cor. Que legal. Nelson, super agradeço. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Nelson, super agradeço a sua participação aqui. Falar de cor para mim é muito rico, né? Porque eu comecei a entender sobre todo esse mundo da arte, né? De tudo, justamente com cor. Depois eu fui para as linhas, depois eu fui para as texturas e tudo mais. Então a cor, para mim, é algo que eu gosto, particularmente é um assunto que eu gosto muito, 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 né? A gente estava conversando há pouco aqui, que eu e o Nelson, nós, os dois, cada um no seu momento, né? Aos 9 anos, nós ganhamos prêmios de desenho, não foi isso? Então, ou seja, essa cor já está ali no mundo lúdico da criança, do garoto, né, Nelson? Já, quando eu era criança, eu tenho até uns desenhos, depois eu te mostro. Precisa achar os meus desenhos, mas tem. Eu pintava com areia, eu esmagava as plantinhas assim para tirar um suquinho. Isso também, né? Então, já ficava desde ali, já. Eu brincava com os carretéis de linha da minha mãe, da minha tia, que elas costuravam, e eu lembro que minha tia me dava, nossa, veio uma coisa aqui na cabeça, lembrei agora, e ela me dava umas canetinhas velhas, assim, eu acho que ela não usava mais, ou até mesmo giz para riscar o tecido, e aí eu ficava pintando os carretéis que eram os meus carrinhos. Não que eu não tivesse carrinho, tinha, mas eu ficava pintando. Olha que interessante como que é a questão da cor em relação à nossa identidade de vida aí. Eu não tinha carrinho, eu tinha papel. Tá ótimo. Minha mãe ia lá, que brinquedo você quer? Eu quero canetinha, lápis de cor e papel. Eu tinha isso também, um pouco mais velho, assim, acho que tá depois de ganhar o prêmio. Eu lembro que eu tinha 9 anos quando eu ganhei esse prêmio aí. Enfim, passe suas redes sociais, por favor, seus contatos. @makeupbynelson. Aí tá lá, tá tudo lá dentro. Isso aonde? Facebook? Instagram. @ Makeup by Nelson. Isso. E te acham? E te acham lá. Lá tem tudo. Tá lá bom. Vocês se dividem para onde vocês querem ir. Tá bom, então agora eu vou vender meu peixe, tá bom? Então pessoal, vocês me encontram nas redes sociais como Bernardo Lins Maquiador, tá? No YouTube, o meu canal, onde eu falo sobre este universo, de tudo junto e misturado, maquiagem, moda e arte. Então vocês vão me encontrar como Bernardo Lins, maquiador e artista visual, tá? O podcast você vai encontrar nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, em todas as plataformas. E você pode acessar meu site, ao qual também tem matérias, tem conteúdos falando sobre esses 3 assuntos, né? Também tudo junto misturado, maquiagem, moda e arte. Meu site é www.bernardolins.com.br. Se não, você joga um Google que você me acha. Sim. Tá bom? Aí o site lá do método Color Time. É o site. Aí vocês podem acessar o Lexus Group. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, tá bom, pessoal? E o Pantone.com.br, que tem todas as informações desse novo método que já está no Brasil. Já tem alguns brasileiros já consultores do método Color Time aqui. E a gente pode fazer o curso lá? Como é que é? Pode, lá tem todas as informações. Ele é online. Que bacana. Ele é online, tem a versão, a Blanca Liane, né? Traduziu. Então a gente tem pelo mundo todo vários consultores, inclusive na Coreia também. Uau. Então houve essa tradução. E existe uma prova lá no final que é bem difícil. Mas não é impossível. Mas não impossível, justamente por conta dessa disciplina que envolve a consultoria de imagem, que é super bacana. E a consultoria de imagem envolve o quê? A beleza e também envolve a arte. Tá bom, pessoal? Sempre. Nelson, obrigado, viu? Muito obrigado por me receber na sua casa. Hoje eu vim na casa dele. Já vai ter um café maravilhoso. Delícia, gosta. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Que certo. Tchau, tchau.